Então vamos lá. Hoje o tema da aula são proposições. Como eu falei para vocês, né? É o carro-chefe da disciplina. Deixa eu voltar aqui. Eu acho que eu não tá nesse slide. Deixa eu voltar aqui aquele slide que eu falo de Aristóteles. Aristóteles tinha uma visão do mundo, seguiria essa hierarquia aqui, né? Essa taxonomia, né? Ele não acreditava que as coisas seriam todas explicadas pela religião, né? Pela mitologia. Ele achava que tinha ciência envolvida. Que para explicar uma ciência ele precisaria de provas, né? Tá. E as provas eram constituídas de silogismos, que por sua vez eram constituídos de proposições, que por sua vez são constituídos de termos. Hoje nós vamos relembrar o que a gente viu sobre silogismo, falar um pouquinho de termos para a gente se aprofundar, tá, em proposições, certo? Deixa eu fechar essa aula, começar essa aula aqui. Então, o conteúdo do dia é esse daqui. A gente viu, né, que silogismo foi proposto lá por Aristóteles para entender o mundo. Eles iam, os silogismos seriam, comporiam, tá certo isso aqui, rapaz? Iriam compor, né? Comporiam as provas. Eu não gosto de deixar o slide errado, vamos ver aqui. Comporiam as provas, tá estranho, né? Conjugação do verbo compor. Eu quero o futuro do pretérito, não é? Tá certo, comporiam. Comporiam. Sou estranho, mas tá certo, tá? Comporiam as provas que juntas explicariam a ciência. Cada silogismo é composto de proposições e cada proposição são compostas de termos. Ou se eu soubesse que tinha esse slide aqui, eu não precisava ter aberto o outro, né? Faz parte, mas beleza. E foi aquilo que a gente viu, né? Aí aquele silogismo que é o clássico dos clássicos, todos os livros você vai ter esse silogismo, todo professor vai usar esse. Todo humano é mortal. Aí ele vai dizer que alguém é humano, no caso Sócrates foi o professor dele, né, o mestre dele. E aí ele conclui, né? Logo Sócrates é mortal. Tá. A gente viu que são duas premissas que levam a uma conclusão. Silogismo não necessariamente tem duas premissas, tá, pessoal? Nós vimos na aula, quando a gente falou sobre entimemas, que havia um silogismo lá com uma premissa só, né? Todo quadrúpede tem casco. Logo o cavalo tem casco. É um silogismo ali? É, se você tiver o entimema, todo cavalo é quadrúpede, né? E eu posso ter esse silogismo com 3, 4, 5, 10, 100 infinitos. Na teoria, né? Na prática não pode ser infinitos. Premissas, tá? A gente trabalha com duas, assim, uma conclusão, porque é mais fácil, né? É mais fácil estudar, tá? Premissas, conclusão. E aí, pessoal, a gente vai dar nome agora às premissas. Uma vai ser a maior, né? Que ela é mais ampla, né? Todo humano é mortal. E a outra é menor, ela é mais específica, né? Sócrates é humano. Perceba que essa daqui, quando eu fiz aquele desenho no quadro, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Caneta. Fiz o seguinte, né? Desenhar aqui nesse cantinho aqui. Esse símbolo vermelho aqui é todas as coisas que são mortais, tá? Vou botar um M aqui. E esse símbolo e esse círculo aqui azul é todo humano, tá, pessoal? São seres humanos. Eu vou botar um H aqui. Percebo que ele é mais amplo, né? Ele é maior, né? Por isso que a gente chama de premissa maior. Já a segunda, Sócrates... Epa, o que eu fiz aqui? Caneta. Sócrates é humano. Eu cheguei aqui e desenhei Sócrates aqui, não foi isso que eu fiz? Dentro do é humano, né? Beleza, desenho de Sócrates, ó, como desenhou bem. Aqui é S de Sócrates. E percebo que agora esse desenho aqui, ó, o azul com o preto, ele é menor, né, que o anterior, né? Isso que a gente chama de premissa menor. Ah, professor, e naquele outro caso lá do que só tinha uma premissa? Ali tinha só uma premissa maior. A menor estava oculta. E se tiver mais de uma premissas? Aí, pessoal, é um pouco mais trabalhoso, tá? A gente vai ter que trabalhar de duas em duas. A gente vai ter que trabalhar com conclusões intermediárias, tá? Mas isso não é o caso, não. A gente não vai chegar nesse nível, não, que aí já vai passar para
estudo de provas, que é depois de silogismo, e o nosso foco vai ser as proposições, tá? Continuando aqui, olha, vamos pegar uma outra aqui. Mamífero tem sangue vermelho. O leão é um mamífero. Logo, o leão tem sangue vermelho. Parecida demais com a outra, né? Se eu fizesse um círculo aqui, vamos fazer de novo, vai. Vai ficar bonitinho. Se eu pegar aqui, ó, aqui são as coisas que tem sangue vermelho. Vou botar o V aqui de vermelho, tá? Vou pegar aqui os mamíferos. Todo mamífero tem sangue vermelho. Vou botar aqui, ó, aqui é esse conjunto aqui, azul, é os mamíferos, tá? Então essa aqui é a minha premissa maior. E depois eu botei que o leão é um mamífero, né? Vou desenhar um leão aqui, ó, dentro dos mamíferos, né? Logo eu concluo, eu não desenhar aqui uma coisa quadrúpede, uma cabeça, uma juba, né? A juba não vai ser difícil. É uma leoa, tá? Vai ser difícil dizer o leão aqui. Mas beleza. Então, de novo, né? Leão tem sangue vermelho, é a conclusão. Mamífero tem sangue vermelho, é a premissa maior. Leão, mamífero, é a premissa menor. Tá? Vamos agora ver. Deixa eu ver se é isso que eu vou ver aqui agora. Os três são proposições, tá, pessoal? Premissas são proposições, conclusão são proposições. Tá? Vou falar rapidamente aqui sobre os termos. Tá? Mamífero, pessoal, ele está tanto na premissa maior como na premissa menor. Ele não está na conclusão, tá? Então, a gente chama esse termo, ele não mostrou aqui, a gente chama mamífero de termo médio. O termo que aparece na premissa maior e na conclusão, nós vamos chamar de termo maior, e logicamente, né, o termo que aparece na premissa menor e na conclusão, nós vamos chamar de termo menor. Tá? É isso aqui. Certo? A gente não vai mais falar de termo no curso, tá? A gente vai voltar a falar de silogismo na última aula. Agora nós vamos focar, se aprofundar nesse carinha aqui. Proposições. Beleza? O que são proposições? Afirmações. Elas são construídas sobre termos, tá, pessoal? Isso aqui é o que Aristóteles falava. Tem que ter sentido completo. E podem ser verdadeiras ou falsas. Daqui a pouco a gente vai ver que ou é um, na lógica clássica, tá, pessoal, que a gente está estudando, nas lógicas que a gente vai estudar, ele não pode ser os dois ao mesmo tempo. E nem pode ser, nem tem um terceiro valor. Tá? Nas lógicas mais modernas, isso aqui até pode acontecer, tá? Tanto ser dois ao mesmo tempo, como ter mais valores. Mas vamos esquecer isso por agora, né? Nossa ementa só vai poder ter esses dois valores e nunca ao mesmo tempo. Os silogismos são usados proposições que se imaginam verdadeiras, tá? Desde que construam um silogismo válido. Lembra lá do exemplo do pinguim e das TVs de TV, programas de TV antigo? Então, deixa eu voltar aqui. Isso aqui, pessoal, só funciona se mamífero tem sangue vermelho for verdadeiro. Ele poderia ser falso. Vamos pensar o seguinte: mamífero tem sangue vermelho é falso. O leão é um mamífero. Eu não podia concluir que o leão tem sangue vermelho. Mas se as duas são verdadeiras, eu posso concluir que essa aqui é verdadeira também. Muito fácil, né? Olha exemplos de proposições. Salvador é a capital da Bahia. A Lua é um satélite da Terra. 15 é um número inteiro. Leonardo da Vinci descobriu o Brasil. Alxal tem 10 anos de existência. A gente tem proposições aqui verdadeiras e temos proposições aqui falsas. Tá? Eu já falei, né? Verdade é verdadeiro, falsidade é falsa. E a gente pode representar por símbolos, tá? Isso aqui foi até a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso aqui. Que é uma coisa tão, pra gente hoje, tão trivial, né? Na época de Aristóteles não era tanto. Pessoal, presta atenção. Maioria dos livros, maioria dos professores vão adotar V para verdadeiro e F para falso, tá? V, quando a proposição é verdadeira, ela vai ser V. Quando a proposição for falsa, vai ser F. Por que eu estou adotando o simbolismo em inglês, né? True
ou false? Tem dois motivos, certo? O primeiro, a maioria das linguagens de programação usa o valores em inglês, tá? Na verdade, quando vocês forem estudar isso aqui na linguagem de programação, né? Eles usam o valor 1 e 0, tá? Porque a computação é binária, né? Mas tem essa questão do inglês, tá? Que é as linguagens da computação usam os valores em inglês. Então vai usar true, false. E também nós vamos ver na próxima aula, no próximo vídeo aula, que a gente tem um símbolo que é justamente esse aqui. Que não é V de verdadeiro, não é V, a letra V. É o símbolo da conjunção ou, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Ou. O I é o contrário, tá? Esse aqui é o I. Então a gente pode dizer que esse daqui é o IND e esse aqui é o OR, né? Pelo fato do ou ser um símbolo assim, a gente chama que tem o formato do V, né? Mas na verdade é o E ao contrário, né? Para não confundir o V de verdadeiro com esse símbolo aqui do ou, eu adoto o T, tá? Só por isso e pela questão do inglês, tá? Se vocês adotarem o V, não tem problema nenhum, tá? A questão vai estar certa do mesmo jeito, desde que você fale para mim que o V é o verdadeiro e F é o falso, tá? Se vocês usarem em arquitetura de computadores, vocês vão usar isso aqui também, um pouquinho do assunto de lógica de programação, de raciocínio lógico. E lá em arquitetura de computadores, eu não sei se vocês são alunos de professora Semiramis ou de professor Marcos Câmara, eles vão usar 0 e 1, tá? Também tá certo, ok? Mas uma questão didática, tá? Eu uso o teu F, certo? Explicado isso. Afirmações não verdades. Afirmação. Ah, sim, lembrei o que é isso. A gente tem o costume de dizer que uma afirmação é uma verdade, né? Mas fulano afirmou. Isso Salvador é a capital da Bahia. Isso é uma afirmação. Sim. Leonardo da Vinci descobriu o Brasil. Também é uma afirmação. Só que essa é verdadeira, essa é falsa, tá? A gente tem, às vezes a gente se confunde, tá? A palavra afirmação com afirmação verdadeira, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem 3 afirmações verdadeiras, se a gente for comparar com o nosso mundo real, né? E 2 afirmações falsas. Beleza? Outras proposições. O dia está bom. Sim, pode ser falso, né? O dia pode não estar bom, né? Fumar faz mal à saúde. Uma outra proposição, né? Fumar pode ser verdadeiro ou falso, né? É uma afirmação, pode ser verdadeiro. Essas aqui são mais legais, ó. São mais estranhas. X mais Y igual a 10. Uma afirmação, né? Pode ser verdadeiro ou falso. 2 mais 2 igual a 5. Né? É porque, na verdade, aqui a gente está usando símbolos, né? Mas o que eu estou fazendo aqui é exatamente fazer uma afirmação. Essa afirmação aqui, né? X mais Y. Nossa, Y escreve assim? Acho que sim, né? Igual a 10, né? Não, Y não se escreve assim. Se escreve assim. Tá? Tá um pontinho aqui, os outros tem ponto. Esse aqui eu vou ter. Tá. Exemplos de coisas que não são proposições. Já pensou como vai sua saúde? Pessoal, perguntas. Já pensou como vai sua saúde? Peraí que eu vou deixar isso aqui pro final. Sempre. Vou deixar pra cá. Não tem como dizer se isso aqui é verdadeiro ou falso, né, pessoal? É uma pergunta, né? A resposta sim pode ser uma afirmação, né? Reflita sobre sua saúde. Pessoal, toda vez que a gente tiver uma ordem, o verbo estiver no modo imperativo, não é proposição, tá? Porque eu não consigo dizer se isso aqui é verdadeiro ou falso, né? Reflita sobre sua saúde. Eu estou mudando uma ordem, como é que eu vou dizer que isso é verdadeiro ou falso? Seja qual for seu ritmo de vida, aprenda, ó, de novo no imperativo, ó, a se exercitar sempre para melhorar a sua vida. Também isso aqui não é uma proposição.
Bom dia. Pessoal, bom dia não é proposição, tá? Ah, mas o dia pode estar ruim, professor. Mas não é. Não tem sentido completo, não é verdadeira nem falsa. Não fume neste local. O não fume neste local também é uma ordem, né? Tá junto com essas outras. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Vou colocar aqui para ficar mais certinho. Também é uma. Assim, não fume neste local, também é uma ordem. Essa daqui, por que eu propositalmente coloquei ela aqui embaixo? Porque causa um pouquinho de polêmica, tá? 31 de março, 2 pontos. Dia da Saúde e Nutrição. Pessoal, parece muito que é uma proposição, né? Porque eu estou dizendo que 31 de março é o Dia da Saúde e Nutrição, e se tivesse o é aqui, né, o verbo é, eu poderia dizer se é falso ou não. Se é verdadeiro ou falso. Só que pelo fato de não ter o verbo, na lógica a gente trata como uma não proposição. Porque não está fazendo sentido completo, tá? Eu poderia dizer o seguinte, ó. Eu poderia, a primeira coisa, é usar o tempo verbal, né? 31 de março foi Dia da Saúde e Nutrição. Imagine que criou-se uma lei que distinguiu esse dia, essa comemoração. Ou então se criou uma lei que daqui a um ano, 31 de março, será o Dia da Saúde e Nutrição. Hoje não é. 2024 não é, mas a partir de 2025 vai ser. Só o verbo ser, né, já me traz vários sentidos, né? E aí, dependendo do tempo, né, vai ser verdadeiro ou falso, né? Vamos supor que 31 de março é o Dia da Saúde e Nutrição. Se eu usasse foi, seria falso, né? Porque ele continua sendo, né? E se eu usasse será, também seria falso, né? Porque ele já é, né? E eu posso usar outro verbo aqui, tá, pessoal? Sem ser o verbo ser, tá? 31 de março compreende Dia da Saúde e Nutrição. Se bem compreende ser muito parecido, né? 31 de março passa Dia da Saúde e Nutrição. Sei lá. Mas a gente pode estabelecer essa regrinha, tá? Não tem verbo, não é proposição, porque não faz sentido completo. Aqui, ó. X mais Y. A mesma coisa, tá? Não tem sentido completo. Diferente dessa daqui, né? X mais Y. Ah, sim. Faltou o E aqui. Ainda bem que a gente... Faltou o E aqui, né? X mais Y é igual a 10. Tá? Vou ficar tudo na mesma linha. 2 mais 2 é igual. Olha, tem o verbo. 2 mais 2 é igual. Mas não tem sentido completo, tá? Tá faltando um complemento aí, né? Então, isso aqui são exemplos de que são coisas que não são proposições, tá? Perguntas, ordens, exclamações, né? De uma forma geral. Afirmações sem verbo e afirmações que não têm sentido completo. Certo? A gente está de horário aqui. Pessoal, existe uma coisinha chamada leis do pensamento, que se resume nessas 4 leis aqui, tá? Lei da não contradição, lei do terceiro excluído, lei da identidade e lei da razão suficiente. Nós vamos falar sobre. Nós vamos ver essas duas aqui. Quem depois quiser pesquisar essas duas aqui, também é importante, tá? Para a lógica. Tá? As leis do pensamento são importantes para a lógica, tá? Mas a gente vai ver essas duas aqui, que foram Aristóteles que tratou elas. Essas daqui vieram depois, tá? Quando a lógica passa a ser a clássica para não clássica, para moderna, tá? Essas leis são claras e incontestáveis, né? São conhecidas como axiomas, né? Tais leis são supostamente básicas. Seu enunciado tem valor pedagógico para explicitar alguma coisa que todos já sabem, tá? Então vamos falar dessas duas aqui. Lei da não contradição. O que essa lei diz é o seguinte: não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo, senão você se contradiz, né? Meu nome é Flávio Dulce. Ou é verdadeiro ou falso. Meu nome é William Bonner. Ou é verdadeiro ou falso. Não tem como ser as duas ao mesmo tempo, né? A lógica que a gente está estudando, tá? Lei do terceiro excluído. Não existe o meio verdadeiro, meio falso. Ou é 100% verdadeiro ou 100% falso, tá? Não existe um terceiro. Certo? Não podem ser parcialmente verdadeiros, não podem ser parcialmente falsos. Beleza. Peraí. Pessoal, as proposições podem ser simples ou compostas. Eu acho que já tá bem fácil, né? O que é uma proposição simples? Também chamada de atômica, tá? Lembra do átomo? Um átomo sozinho é um átomo. Se você junta vários átomos e forma uma molécula, né?
Por isso que a gente também pode chamar as compostas de moleculares. Só tem uma proposição na simples, né? Na compostas eu posso dividir em mais de uma, certo? Deixa eu corrigir isso aqui. Isso aqui não tá legal, ele tá tomando ali o... Simples. Flávio é cabeludo. Será? É mais pra careca, né? Oswaldo é alto. Será? Se é o nosso Oswaldo. O Sol gira em torno da Terra. 25 é um número primo. Tá? Lembra que a gente tá vendo aqui se ela é simples ou composta. A gente não tá vendo mais se ela é verdadeira ou falsa, tá? Acho que todas são falsas, né? Todas são falsas. Se Flávio for Flávio que a gente conhece, né? Eu. Oswaldo for Oswaldo que a gente conhece, né? São todas falsas, né? Mas são simples. Agora, se eu botar Flávio é cabeludo e Oswaldo é alto, o que eu fiz? Eu peguei essas duas simples aqui e juntei. Usei uma palavrinha que nós vamos, por enquanto, chamar de conectivo. Depois a gente vai chamar ele de operador lógico, tá? Peguei duas simples, ó, e fiz uma composta. Flávio é cabeludo ou Oswaldo é alto. Se Flávio é careca, então ele é infeliz. Flávio é cabeludo e Oswaldo é alto e os dois são felizes. Todas essas daqui, tá? São compostas, tá? Pessoal, uma coisa que eu gosto de lembrar quando eu falo de proposições compostas, tá? Deixa eu criar um novo slide. Aqui, né? Novo slide. Flávio é cabeludo e Oswaldo é alto. Pessoal, a nossa língua, o português, ela é rica em certo aspecto, tá? Eu não tenho como precisar se na Grécia Antiga, na época de Aristóteles, a gente tinha o poder da vírgula, né, que eu chamo poder da vírgula. A vírgula é um sinal gramatical, um sinal de pontuação na gramática, em várias gramáticas, em português, inclusive, que tem um poder muito alto, né? Vocês já viram aquele meme que se você muda a vírgula de lugar, muda todo o sentido da frase? Eu acho que vocês já devem ter visto, né? Não é sobre isso que eu vou falar, não, tá, pessoal? É vírgula. O que é? Meme. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Tem alguns que estão. Tem alguns que. Aqui, o poder da vírgula. Não, vírgula, espere. Não espere. Muda totalmente o sentido, né? Olha os números, ó, 23,4, 2,34. Isso só, vírgula, ele resolve. Isso só ele resolve. Olha a diferença. Aqui na primeira você está dizendo que só isso, uma coisa tão simples. Ah, qualquer um resolve, ele resolve. E aqui não. Aqui só essa pessoa resolve, né? Beleza, mas esse aqui não é o assunto da aula, não. O que eu quero falar sobre a vírgula é com relação às proposições compostas, tá?